Bom, imagina a situação de um cara que ele é praticamente o figurante da própria vida. Ele não consegue se destacar, muito menos chamar a atenção. Só que inexplicavelmente existe uma garota que, por incrível que pareça, mesmo ele sendo um cara totalmente que ninguém nota, existe uma garota que o percebe. E ao que tudo indica, ela tem uma quedinha por ele. Pelo menos isso deixou muito claro pra mim. E o anime de hoje vai fazer você se sentir leve porque aqui rola muitas cenas bonitinhas e ao mesmo tempo ousadas, porque o que essa garota faz, inocente com certeza ela não é. Ele gosta. E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Kubo-san e eu vou falar da história completa, pelo menos da primeira temporada do anime. Porque aquilo, vai que esse vídeo hype a obra e acaba acontecendo numa segunda temporada. Até porque a obra, ela já foi finalizada no mangá. Então essas chances existem. Mas relaxa que você já vai entender do que eu tô falando. E o anime começa com o protagonista falando que ninguém percebe a presença dele. E ele começou a notar isso na edição de foto do anuário da turma, que ele percebeu que praticamente é como se ele não tivesse lá. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E foi bem nessa hora que aparece o professor, que ele tem um design bem caricato, chamando o Shiraishi pra entregar o papel, que basicamente é o protagonista. Só que ele tava basicamente atrás do professor, ou seja, o cara tem uma presença tão imperceptível que eles não viram nem o que tá diante dos seus olhos. E mais pra frente vocês vão ver que isso é bem normal. Só que bem nessa hora apresenta uma nova personagem que, digamos que por algum motivo inexplicável, ela é a única pessoa que percebe a presença do Shiraishi e ela se chama Kubo-san. E ela pegou ele no flagra pesquisando umas coisas bem esquisitas. Tipo, ele é o personagem secundário da própria vida, então ele queria saber como é que era lidar com isso. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E por algum motivo a Kubo tirou uma foto daquilo pra dar uma zoada com a cara dele, provavelmente. Óbvio que o Shiraishi ficou meio desesperado, pedindo pra ela excluir, mas ela fala que não. Olha a audácia desse filho da puta. E foi bem nessa hora que conta um pouco o que eu acabei de adiantar. A Kubo, ela é uma garota estudiosa, atlética e completamente oposto do Shiraishi. Se ele é um cara que não chama atenção, ela é completamente o oposto. Só que por algum motivo, a Kubo é a única pessoa que nota a presença dele. E ela até acaba perguntando pro Shiraishi o quão invisível ele é para outras pessoas. Que certeza que nem se ele ficasse em pé, as pessoas notariam. Então simplesmente a Kubo fala pro Shiraishi tentar isso. E como ele negou fazer uma coisa dessas, ela acabou usando aquela foto como chantagem. Olha a audácia desse filho da puta. E então não teve jeito, né, rapaziada? Por livre e espontânea pressão, o Shiraishi acabou fazendo o que a Kubo pediu. E acredite se quiser, ninguém percebeu o que ele estava fazendo, exceto com uma pessoa que foi o professor dele, que o Shiraishi só queria entender como que ele percebeu. Só que pelo menos ele não foi suspenso e nada do tipo. Ele só ficou um pouquinho magoado pelo que a Kubo fez, porque afinal ele foi notado, só que de forma negativa. O Shiraishi até fala que ela age feito uma vilã, mas a Kubo fala que na verdade ela é a heroína dele. Estou lascado. Só que foi quando acaba aquela aula e chegou algumas amigas da Kubo chamando ela, que o Shiraishi ficou sem entender nada do que houve. E foi quando acabou cortando pra uma cena da Kubo com as amigas, e rola uma piada com o Shiraishi de que ele é uma criatura mitológica, que quem encontrar vai ser abençoado e ter uma baita fortuna. Coitado, mesmo imperceptível, o Shiraishi ainda consegue sofrer um bullying de leve, tá ligado? E as pessoas percebem tão pouco ele, que tem uma mina que até acha que ele mata a aula, pra vocês terem ideia. Só que depois disso é quando corta pra casa do Shiraishi, que ele fala que apesar dele não ser o protagonista de sua adolescência, ele tem seu jeito de passar o tempo, que é ler mangá, então ele acha que não é uma vida assim tão ruim. Só acho que ele poderia ler um mangá um pouquinho melhor, né? Só que depois disso é quando volta pra sala e a Kubo tava meio bolada com o Shiraishi, e ele não fazia ideia do motivo. O que foi, mulher? O que eu te fiz? Eu não sou adivinha não, hein? Se você não falar, não tem como eu saber. Ah, deixa quieto, vai. Você tem certeza que não sabe? Mas basicamente a Kubo tava bolada com ele, porque ela cumprimentou o Shiraishi na frente da escola e ele deu um baita vácuo nela. Confesso que foi sacanagem ele fazer isso justamente com a única mina que nota ele, tá ligado? Mas foi então que a Kubo diz que pelo Shiraishi ter feito isso, ele merece ser punido. E foi então que a Kubo veio com os papos bem ousados. Ela primeiro disse que tem pessoas que literalmente sentam em cima do Shiraishi porque a presença dele é tão inexistente que tem pessoas que nem notam que ele tá na cadeira. E então quando a Kubo fala que se outra pessoa sentasse nele, será que alguém da turma notaria? Nani? Sim, a Kubo meteu essa pra sentar em cima do Shiraishi. E pelo jeito ela tava curtindo, hein?
Em toda essa cena que a Kubo fez foi só pra dizer que quando alguém dá oi pra uma pessoa, é feio ignorar. Se isso funcionasse na vida real, que até de cara ignorando garotas por aí não tá escrito. Mas basicamente depois desse pequeno showzinho da Kubo, o Shiraishi fala que tá tudo bem, que ele não vai mais ignorar ela, e foi só assim que a Kubo perdoou ele. Que com essa atitude da Kubo, o Shiraishi foi até se esconder porque ele acha que ela tá brincando com ele. Então o Shiraishi pergunta se ele é algum tipo de animal de estimação pra Kubo pra ela fazer isso com ele. Acho que na visão do Shiraishi, ele vê o que a Kubo faz como bullying, tá ligado? Só que ela fala que não seria tão interessante se ela desse a resposta tão fácil assim. Que mais uma vez o Shiraishi não entende a Kubo. E nisso corta pra próxima aula que a Kubo percebeu uma coisa. O Shiraishi, ele só faz perguntas pro professor no final da aula. E basicamente ele fala que por ter pouca presença, o professor nunca responde quando ele pergunta durante a aula. E olha que não é por falta de tentativa. A Kubo até se surpreende com o Shiraishi de que ele nunca foi chamado para responder uma pergunta durante a aula. Então ele fala que ser como ele é até que tem algumas vantagens. Então a Kubo começou a falar que seria interessante ele responder alguma pergunta durante a aula. Que mais uma vez é claro que ele não queria, só que ela chama a atenção do professor e fala que o Shiraishi ia responder. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Só que a Kubo ferrou com ele porque o Shiraishi não sabia a resposta, tá ligado? Então a Kubo dá uma força pra ele mostrando a resposta, que até que ele foi bem, apesar dele tremer um pouco. Às vezes a Kubo parece uma Nagatoro, só que bem light. E ele até fica um pouco bravo com a Kubo, porque se ela sabia a resposta, ela deveria ter falado. Só que ela ignora totalmente o que ele falou, e ainda diz que quando ela não souber a resposta, o Shiraishi deve salvar ela. Olha a audácia desse filho da puta. Ela manda uma dessas, só que ela é a garota mais inteligente da turma. Essa com certeza tá querendo. E no final da aula, a Kubo ia pedir o zap do Shiraishi, só que bem nessa hora chegou algumas amigas dela que ele acabou vazando. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Que deu pra ver que a Kubo ficou meio bolada. Só que é quando corta pro dia seguinte, ia lançar um jogo que o Shiraishi queria muito. E por coincidência, apareceu ninguém mais nada menos que a Kubo. E eles começam a bater um papo ali que o Shiraishi acabou contando que ele não conseguiu comprar o jogo porque ninguém notou ele. Eu só fico pensando como que ninguém notou um cara fazendo moonwalk na praça. Só que simplesmente do nada, a Kubo resolveu tirar uma foto com o Shiraishi e foi engraçado que nem a câmera nota a presença dele. O cara é tão inexistente que a câmera nem focou direito no rosto dele, tá ligado? E a Kubo tenta de novo tirar uma foto com ele que o Shiraishi teve que chegar bem perto pra isso acontecer. Então após finalmente ela conseguir tirar aquela foto, ela pediu o zap do Shiraishi de novo falando que ia enviar aquela foto pra ele. Nova forma de pedir o número de alguém que gosta, hein? Que depois disso a Kubo fala que eles poderiam sair a qualquer dia. Volto a repetir, essa garota tá querendo. E depois disso corta pra uma cena na casa do Shiraishi e ele ficou meio pensativo sobre o que rolou mais cedo, porque foi a primeira vez que ele trocou o número com alguém da turma. Até que meio aquilo, do nada ele recebeu uma mensagem da Kubo que ele respondeu alguma coisa que eu não faço ideia do que ele falou, só que pela cara da Kubo ela tava bem boba que a irmã dela percebeu que tinha alguma coisa rolando. A irmã da Kubo não é besta, ela percebeu que rolou alguma coisa. E com certeza tá, porque pelo que deu a entender, ele chamou ela pra sair. Pelo menos foi o que deu a entender com essa resposta dela. E dessa vez já começa na aula de educação física que o Shiraishi se cansa bem mais que o normal, porque além dele ter que fazer os exercícios, o Shiraishi ainda tem que chamar a atenção porque senão ninguém nota. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então isso acaba desgastando o cara tanto mentalmente quanto fisicamente. Só que depois disso é quando ele encontra a Kubo e ela foi cumprimentar ele. Só que o Shiraishi acaba se afastando com a desculpa de que ele tava fedendo, né? Mas a Kubo diz que não se importa, ainda chegou perto do Shiraishi e cheirou a blusa dele. Ele gosta. Essa garota com certeza tá querendo. Então a Kubo fala pro Shiraishi esperar porque ela já voltava. E basicamente ela tinha ido pegar um lenço umedecido pro Shiraishi. E a Kubo até brinca falando que já que ele usou o mesmo lenço que ela, agora os dois estão com o mesmo cheiro. Que o Shiraishi ficou com muita vergonha do que ela acabou falando. Afinal a Kubo deu uma de Nagatoro mais uma vez. E foi engraçado inclusive que depois que a Kubo se encontrou com as amigas, elas notaram que a Kubo tá bem humorada e muito feliz. E até tem uma das garotas que queria um lenço emprestado, mas a Kubo não deixou. Provavelmente porque a Kubo queria que só ela e o Shiraishi tivessem o mesmo cheiro, tá ligado? Até que eu achei uma atitude bem fofa da parte dela, só que eu senti um pouco de pena da amiga da Kubo. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, que o Shiraishi vai em uma livraria e ele para numa daquelas portas que tem sensor de movimento, só que foi bem engraçado porque a porta que um objeto não percebeu a presença do cara. A situação
situação dele de não ser notado é pior do que parece. Mas por sorte, a Kubo ajudou ele, já que também, por coincidência, ela também foi na livraria. Então eles entram e o Shirashi foi comprar o volume novo do seu mangá favorito, que a Kubo meio que não se importa com essas coisas, mas como o Shirashi curte, do nada a garota ficou interessada. Até chegou a pedir pro Shirashi emprestar o primeiro volume, já que naquela livraria não tinha. Então coincidentemente a Kubo fala pra eles passarem na casa do Shirashi pra pegar o mangá. E por conta disso descobrimos que a Kubo e o Shirashi moram bem próximos, coisa de 5 minutos de distância da casa um do outro. Então por conta disso que a Kubo descobriu, ela pergunta pra ele que horas que ele costuma sair de casa porque eles nunca se toparam pelo caminho. E o Shirashi fala que ele costuma sair mais ou menos umas 8 horas da manhã, que basicamente a Kubo entendeu porque que eles nunca se toparam, já que ela sai um pouco mais tarde pra ir pra aula. Só que adivinha, depois que a Kubo descobriu isso, aí quando corta pro dia seguinte, ela acordou 6h30 da manhã, tentou se arrumar pra ficar bem bonita, que a irmã dela percebeu que ela tava indo mais cedo que o normal. E ainda por cima usou o melhor perfume da irmã dela, que com certeza ela percebeu. Então ela acabou perguntando se a Kubo tava interessada em alguma pessoa, que ela negou tudo, claro, só que a Kubo, ela é péssima em mentir. Ela fala uma coisa, só que a expressão dela é outra, tá ligado? Então a Kubo fala que não tem tempo pra conversar porque ela já tava atrasada. Então é quando a irmã dela acaba falando mais ou menos assim: de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que ele perceba. Vai se fuder, caralho. É como eu tinha falado, a irmã da Kubo não é boba. Mas foi engraçado que quando a Kubo topa com o Shirashi, ela fala como se encontrar com ele ali foi só pura coincidência, tá ligado? Mas é então quando eles vão juntos pra escola e como eles estavam bastante adiantados, a Kubo chamou o Shirashi pra sentar um pouco ali no banco da praça e conversar. E passa um tempo depois disso e é quando chegam as amigas da Kubo. Eu só achei engraçado nessa parte porque ela fala que acordou cedo e acabou topando entre aspas com o Shirashi. Ela continua insistindo de que topar com ele foi só coincidência. Essa garota é uma péssima mentirosa. Só que depois daquele dia de aula, o Shirashi já tava voltando pra casa, que ele tomou um baita banho de um carro que passou por cima de uma poça. Que mais uma vez que por pura coincidência, a Kubo tava passando por ali. Tô começando a achar que ela é stalker do Shirashi, hein? Que a Kubo, ela acompanha ele até em casa, só que o Shirashi, infelizmente, ele esqueceu a chave em casa. Resumindo, ele se trancou do lado de fora. E pra piorar a situação, a mãe dele ia demorar cerca de 2 horas. Que a Kubo, vendo o Shirashi naquela situação, ela tava com medo dele pegar um resfriado. Então por conta disso, ela chamou o Shirashi pra ir pra casa dela enquanto a mãe dele não voltava. É como eu tinha falado, ela com certeza tá querendo. Mas não teve jeito, né? O Shirashi foi pra casa da Kubo, inclusive sem querer ele acabou vendo as roupas íntimas dela, que gerou um baita constrangimento. Só que ele tomou banho bem de boa e nem demorou tanto pra mãe dele voltar. Logo depois que ele saiu do banheiro, ele recebeu a mensagem dela falando que já voltou. Só achei uma pena nessa parte porque ele foi embora sem topar com a irmã da Kubo. Eu quero muito ver esse encontro porque eu tenho certeza que a irmã da Kubo vai zoar muito. Mas depois disso é quando corta pro dia seguinte e na escola o Shirashi devolveu a roupa que a Kubo emprestou pra ele e voltar pra casa. Que inclusive ela pergunta se não ficou muito apertado, que o Shirashi falou que ficou sim. Então foi quando ela acabou perguntando qual que era a altura do Shirashi. E ele diz que tem 1,63 e ela 1,60 de altura. Que ela até brincou falando que segundo os estudos, um casal que combina tem no máximo 15 centímetros de diferença. Que isso, a Kubo tá atacante, hein? Só que depois disso é quando corta pro final da aula que o Shirashi foi o mais rápido possível, dizendo que ele não podia demorar porque tinha compromisso. E ele saiu às pressas assim porque ele prometeu pro irmão dele que ia levar ele pra brincar na neve. Que mais uma vez, inclusive, a Kubo topou com ele por coincidência. Acho incrível a capacidade dela de aparecer onde o Shirashi tá, né? Então é quando a Kubo conhece o Seita, que é o irmãozinho do Shirashi, e ela tinha levado uma bebida e como criança é pidona, né, ele queria. Então a Kubo deu a garrafa pro Seita, né, pra ele não ficar triste, mas ele é um bom menino, que mesmo ele ganhando, ele queria dividir com ela. Que a Kubo lá aprovou, né, e ele ofereceu também pro Shirashi. Só que basicamente, ele não tava tão afim assim. Ele fingiu ali que tomou só pra enganar o Seita. Que a Kubo ficou zoando se ele não bebeu porque tava com medo de um beijo indireto. Não sei se vocês repararam, mas ela tá cada vez mais parecida com a Nagatoro. E depois disso é quando corta pro dia seguinte que o Shirashi foi numa livraria porque ele queria muito um pôster daquele mangá que ele gosta. Só que o Shirashi tava com um pouco de vergonha de comprar porque na capa da revista tinha uma mulher de biquíni. Só que ao lado da revista que ele queria tinha uma de conteúdo adulto. Que isso inclusive chamou a atenção do garoto. Que a atendente da livraria acabou falando: "Ei garoto, você é novo demais pra essas coisas."
E adivinha, essa atendente é a irmã da Kubo. Então ela entendeu tudo errado achando que ele queria revista pornô, tá ligado? Só que ele tenta se explicar e ela finge que acredita. E então quando ele compra a revista que ele queria e vai embora, só que o Shirashi acabou deixando cair a carteira de estudante dele. Esse é o tal do mula. Então é quando ela chega em casa e pede pra Kubo entregar aquela carteira de estudante porque ela sabe que eles são da mesma escola. Que a Kubo inclusive tomou um susto quando viu que era o Shirashi. E pra piorar um pouco a situação, ela fala que o Shirashi tava ligadão numa revista pornô da loja. E que na capa tinha uma mina com muita matéria-prima que provavelmente era o gosto dele. Que a Kubo ficou até meio triste em ouvir aquilo, só que quando vai pro dia seguinte e ela ia devolver a carteirinha, só que não seria tão fácil, ela zoou um pouco ele antes disso. E a Kubo fala, né, que foi a irmã dela que falou pra entregar. Só que simplesmente do nada, a Kubo acabou fazendo uma pergunta bem peculiar. Se ele realmente tinha interesse em garotas com peitos grandes. Nani? Que o Shirashi nem sabia onde enfiar a cara, tá ligado? Só que antes dele falar qualquer coisa, a Kubo acabou interrompendo. Provavelmente porque ela tinha medo da resposta, ela só foi embora zoando ele como sempre. Só que depois disso é quando corta pra uma cena de que tá chegando o Natal e basicamente a Kubo lembra o Shirashi da promessa que ele fez de que sairia com ela. Inclusive foi isso que ele respondeu pra Kubo naquela mensagem que ela ficou toda boba. Então ela chamou ele pra fazer alguma coisa no Natal que o Shirashi aceitou sem saber que realmente era o Natal porque ele pensou que era só um fim de semana qualquer. Então por conta disso no dia ele tava muito mais nervoso que o normal, tanto que ele acabou chegando com 20 minutos de antecedência. E então quando a Kubo chega e dá um presente pro Shirashi que ele ficou bastante surpreso, porque ele não sabia que tinha que levar algo, tá ligado? Então a Kubo fala que não tem problema porque ele poderia sair pra comprar um e que o orçamento do presente seria de 1000 ienes. Então por conta disso a Kubo ficou esperando enquanto ele foi comprar o presente, só que o Shirashi não fazia ideia do que escolher, tanto que passou muito tempo dele escolhendo que a Kubo já tava vermelha do frio. Mas apesar do atraso, o Shirashi voltou e trouxe luvas de presente pra aquecer a Kubo, que ele inclusive tava com um pouco de medo dela não gostar, só que ela simplesmente amou, principalmente porque ele escolheu aquilo pensando no bem-estar dela, saca? Tanto que até depois disso ela quis dar um presente melhor pra ele, porque o que ela tinha comprado de presente era uma camiseta que dizia personagem principal, já que o cara é meio figurante da própria vida, saca? Só que o Shirashi fala que tá tudo bem porque ele nem esperava ganhar alguma coisa pra início de conversa, então ele gostou. Que ela fez uma cara tipo, você não tá fingindo que gostou não, né? Mas ele fala que sim, que ele tava sendo muito sincero. E depois disso, claro que eles foram aproveitar o rolê porque eles merecem, né? E depois daqueles eventos de Natal, a rotina dos dois voltaram ao normal, que já tava até rolando um papo entre as garotas de que tá se aproximando o dia dos namorados. Só que o Shirashi, ele tava impressionado com uma coisa, de que a Kubo, ela tava meio distante naquele dia. Que a Kubo, inclusive, percebeu que o Shirashi, ele tava observando ela. Ele até tentou disfarçar, mas não teve jeito. Só que quando corta pro final da aula, e a Kubo tava meio que encarregada de colocar uns panfletos pela escola, que ela até pediu a ajuda do Shirashi, só que ele não é tão alto assim. E por conta disso, ele pensou em pegar uma cadeira pra facilitar, né, de lhe colocar os cartazes. Só que tinha um pequeno problema, porque o Shirashi, ele lembrou de uma coisa. Ele tinha ido pra escola com a meia trocada, que ele ficou com vergonha da Kubo ver aquilo. Só que infelizmente pro Shirashi, a Kubo já tinha percebido aquilo faz tempo. Se fodeu. E então por conta disso, a Kubo resolveu subir na cadeira por ele, que o Shirashi percebeu que a Kubo, ela tava usando meia calça. E pela cara que ela tava fazendo, ficou parecendo que a Kubo gostou de saber que o Shirashi tava olhando pras coxas dela. Só que ele tenta se justificar falando que não era nada disso, e sim porque tinha alguma coisa diferente nela o dia todo. Então quando a Kubo ouviu aquilo, ela olhou pra ele com uma cara tipo, ah, então quer dizer que você tava me olhando o dia todo. Dessa vez não tinha como o Shirashi se explicar. E depois que eles fizeram os deveres ali, né, de colocar os cartazes, a Kubo chamou o Shirashi pra passar numa cafeteria, que ela pediu só um achocolatado e o Shirashi só um pão de carne, que a Kubo até ofereceu um pouco pro Shirashi se ele queria, só que ele recusou por educação e também pelo motivo do vídeo anterior. Quem lembra tá ligado do que eu tô falando. Então por conta disso, a Kubo resolveu provocar o Shirashi um pouco pedindo um pedaço do pão dele de carne, que ele ia arrancar um pedaço pra dar pra ela, só que a Kubo simplesmente fala que não precisa e resolve pegar por ela mesma. E ela fala inclusive que tava muito bom e que era pro Shirashi comer logo, senão ia esfriar. Só que tava muito na cara que ela fez aquilo de propósito, tá ligado? Então depois disso, os dois acabam se despedindo e o Shirashi ficou meio pensativo se comia ou não. Só que enquanto ele tava pensando, duas garotas
acabou esbarrando nele, já que ele é meio invisível, né, nos olhos de outras pessoas, acabou caindo no chão. E nisso é quando corta pro Dia dos Namorados, que só reforçando que são as garotas que dão chocolate pros garotos. Inclusive, tava todos eles na expectativa de receber um, só que o Shiraishi não tava tanto assim porque ele lembrou de uma coisa do fundamental. Até os professores esqueciam de dar chocolate pra ele. Então, sendo quem ele é, o Shiraishi já sabia que não ia receber. Só que ele notou uma coisa suspeita na sua mesa. Tinha um chocolate ali, só que ele tinha absoluta certeza de que não era pra ele. Ele pensou que provavelmente alguém esqueceu ali ou colocou por engano. Ele até pensou que poderia ter sido a Kubo de ter dado o chocolate obrigatório pra ele, só que ele não tinha certeza e o Shiraishi também colocou na cabeça que aquele chocolate não era pra ele de jeito nenhum. Ele até queria perguntar da Kubo se foi ela, só que ele não tinha coragem. Ele só trocou de assunto falando que o tempo tava muito bonito. E a Kubo até perguntou depois se alguma vez o Shiraishi recebeu algum presente de Dia dos Namorados. E ele fala que nunca ganhou nada e deu pra ver que ela ficou bem feliz ao saber disso. E ela acaba falando que aquele chocolate que tava na mesa do Shiraishi era pra ele mesmo, e que a pessoa que fez aquilo se esforçou muito pra fazer. Que mesmo com essa dica que a Kubo deu, ele não percebeu que foi ela. Ele não se ligou que foi ela que deu e depois disso mostrou que a Kubo realmente se esforçou muito pra fazer. Digamos que ela não é muito boa na cozinha, mas mesmo assim ela preferiu fazer do que comprar. A primeira remessa ficou horrível, tanto que até o anime censurou pra vocês terem ideia. Por sorte, a irmã da Kubo tava ali pra dar umas dicas, até porque ela viu como a Kubo tava se esforçando pra fazer chocolate caseiro, porque ela queria que fosse especial, saca? E quando saiu a segunda remessa, a irmã da Kubo ficou bastante surpresa, que mesmo que as duas tenham seguido a mesma receita, o da Kubo tava melhor porque tinha amor neles, que deu pra ver o quão ela ficou feliz em ouvir aquilo. E depois disso a Kubo até agradeceu a irmã dela por ter ajudado, né? E foi quando ela aproveitou pra perguntar pra quem ela daria aquele que é mais bonito. E a Kubo fala que é segredo, mas a gente sabe muito bem pra quem foi. Só que quando vai pro Shiraishi mais uma vez, ele ainda tava se questionando quem que deu aquele chocolate. Ele não sabe quem foi, mas com certeza tava muito bom. E nisso é quando corta pro dia seguinte, que vai pra uma conversa da Kubo com as amigas dela, que elas repararam que a Kubo tá mais radiante, que parece mais feliz e queria saber o motivo. Até chegaram a perguntar se ela tava apaixonada. Eu até pensei que ela ia ficar surpresa com a pergunta, mas na real, ela só não entendeu o significado da pergunta. Então essa amiga dela explica que se a Kubo tem alguém que ela pensa muito, se tem alguém que ela quer estar sempre por perto e se gosta da companhia dessa pessoa. E ela diz que tem uma pessoa assim em mente, que no caso é o Shiraishi. Que a amiga dela começou a bostejar perguntando como que ela pode gostar de um cara tão sem graça como ele, que a Kubo ficou meio bolada da forma como ela falou. E ela disse pra não falar mal do Shiraishi, porque as duas podem conhecer ele como garoto invisível, só que elas não sabem os pontos fortes dele. Que até a amiga da Kubo ficou meio curiosa, perguntando qual que eram esses pontos fortes. Só que ela diz que é segredo e que não vai contar. Olha a audácia desse filho da puta! E depois disso é quando corta pra sala de aula que o Shiraishi ele chegou mais cedo, ou pelo menos ele achava, porque na verdade foi a Kubo. E ela tava ouvindo música e o Shiraishi fala pra ela não se incomodar e continuar ouvindo. Só que ela faz o Shiraishi ouvir com ela, e não só isso, ela quis dividir a mesma cadeira com o Shiraishi. Só faltou sentar em cima do cara de novo, tá ligado? E depois disso a Kubo faz o Shiraishi colocar alguma música que ele gosta, porque ela queria conhecer o gosto musical dele, saca? Só que ele tava com muita vergonha porque no celular dele só tinha música de animes e jogos. Só que a Kubo faz o Shiraishi colocar mesmo assim, que inclusive era daquele anime que ele gosta muito. Mangá na verdade, só que ele também tem adaptação em anime, que até por conta disso, ela começou a ver o anime daquele mangá que ele gosta. Que a irmã da Kubo ficou bem surpresa por ela estar vendo aquilo, só que ela diz que basicamente foi as amigas dela que recomendaram. Só que tava na cara que ela não comprou muito essa ideia, tá ligado? Sei. E depois disso é quando chega finalmente o White Day, que pra quem não sabe é como o Dia dos Namorados, só que dessa vez são os garotos que dão chocolate pras garotas. Basicamente é o dia da retribuição, que inclusive o Shiraishi se tocou, né, de que tava muito próximo, e mesmo sem fazer ideia de quem deu aquele chocolate pra ele, o Shiraishi queria retribuir. Então ele foi em uma loja de doces e comprou o que ele achou que seria um bom presente. Então quando chegou no dia ele até chamou a Kubo pra conversar em particular, que ela até achou estranho porque geralmente o Shiraishi nunca puxa assunto, saca? Só que ele fala que queria dar um chocolate pra uma garota, que deu pra ver que a Kubo ficou meio abalada com aquilo, e bem triste pra falar a verdade, mas ela queria saber pra quem era aquele chocolate. E ele diz que é pra pessoa, né, que não sabe quem é. Porque aquele chocolate que ele ganhou tava delicioso, então ele queria retribuir, já que essa pessoa colocou o chocolate na mesa dele, mas o Shiraishi não sabe quem é. E já que a Kubo sabe, né, então ela poderia entregar pra essa pessoa. Só que a Kubo diz que o Shiraishi não precisava chamar ela em particular, porque mesmo que ele falasse aquilo na sala, ninguém ia perceber. Porque da forma como ele chamou pra conversar com ela, pareceu que ele ia chamar ela pra sair. Que depois dessa o Shiraishi ficou bem nervoso. Só que ela fala que tava brincando e que era melhor os dois voltarem pra sala. Só que antes dos dois voltarem, o Shiraishi perguntou
perguntou de novo quem foi que deu aquele chocolate, e ela diz que o culpado dele não saber é ele mesmo, e ela vai embora sorrindo, que deu pra ver que a Kubo ficou bem feliz, mesmo que o Shiraishi não tenha se ligado que foi ela que deu aquele chocolate. O cara é muito tapado de não perceber uma dica dessas na cara, né? E dessa vez já começa com o Shiraishi falando que é bem raro, mas tem pessoas que acabam percebendo sua presença, e quando essas pessoas notam que ele tá por ali, é normal até elas conferirem 2 vezes pelo susto, saca? Só que bem nessa hora quando chega uma amiga da Kubo dizendo que queria ver o Shiraishi porque ela tava com mau pressentimento. E como a Kubo é expert em ver o Shiraishi, ela queria ajuda. Porque vocês devem lembrar, né, que existe uma lenda de quem vê o Shiraishi vai ter boa sorte. Isso é pra vocês verem o quão raro é alguém notar sua presença. Só que a Kubo diz que não viu o Shiraishi hoje, então ele pensou que talvez a Kubo não pudesse ver ele como ele imaginava. Só que na verdade a Kubo mentiu pra amiga dela porque o Shiraishi ele tava com o cabelo bagunçado. Então ela fez isso pra ele não passar vergonha, saca? E coitado, ele tava até parecendo o Sasuke. Só que a Kubo achou o jeito que ele tava muito fofo. É como dizem, né? O amor é cego. Só que depois disso explica que é bem complicado pro Shiraishi quando ele perde alguma coisa. Porque se ele deixar alguma coisa cair do bolso, a pessoa só vê o objeto, mas não vê ele, tá ligado? Então a pessoa que vê o objeto jogado, ela não tem como devolver. Só que tem um momento que ele tá passando ali na rua que ele acabou deixando o lenço dele cair no chão. Então teve uma garotinha que percebeu que caiu e chamou ele pra devolver. E basicamente essa garotinha se chama Saki e ela tava com a irmã da Kubo, que foi até engraçado quando eles se encontraram porque ela já chegou falando: "Ah, então você é aquele garoto que tava na livraria vendo revista de sacanagem." Eu não sei se vocês perceberam, mas por algum motivo, qualquer pessoa que é parente da Kubo consegue ver o Shiraishi. Eu achei até uma curiosidade interessante que eu espero que explique isso mais pra frente do porquê. E ela pergunta se a Kubo devolveu a carteira que ele tinha perdido, que o Shiraishi fala que sim. Inclusive foi só agora que ele descobriu que as duas são irmãs. E é engraçado também que a Saki, ela parece uma mini Kubo. E teve até um momento que ela perguntou pro Shiraishi se ela pode ficar tão fofa quanto a Kubo, que mesmo com muita vergonha de responder essa pergunta, o Shiraishi falou que sim. Então como ele foi gentil com a Saki, a Akina resolveu recompensar o Shiraishi. Eles dois trocaram contato e ela deu uma foto pra ele da época que a Kubo tinha cabelo curto e disse pra ele guardar aquilo como se fosse tesouro da família. Que eu achei essa atitude dela meio estranha porque ela deu a foto da própria irmã pra um garoto que ela nem conhece tão bem. Só que eu deduzi que provavelmente ela tá só seguindo a sua intuição, que talvez ele seja o cara que a irmã dela gosta e tá só querendo ajudar, saca? Só que é quando elas chegam em casa e a Akina fala pra Kubo que encontrou o Shiraishi no caminho, que a Akina percebeu que a Kubo ficou bem interessada e até zoou ela um pouquinho, e a Kubo pergunta se o Shiraishi falou alguma coisa e a Saki acaba falando que ele disse que ela pode ficar tão fofa quanto a Kubo. Que deu pra ver que ela ficou com muita vergonha em ouvir aquilo. E a Akina também diz que trocou o zap com o Shiraishi e que era pra Kubo chamar ele pra visitar de novo qualquer dia, que ela ficou tipo: "Espera, como assim você já sabia que ele já esteve aqui? Então quer dizer que você realmente conquistou ele?" Basicamente ela jogou uma indireta que a Kubo se entregou. E nisso é quando corta pro dia seguinte que tá chegando a semana de provas. E o Shiraishi meio que conta em pensamentos como essa rotina sendo um cara que é praticamente imperceptível. Como nenhum professor percebe quando ele chama, mesmo que ele faça barulho, se o Shiraishi deixar a borracha dele cair no chão, não tem como ele pedir pro professor pegar, saca? Então ele acaba levando um estoque pra sala pra não ter esse problema. Isso é que eu chamo de um cara prevenido, tá ligado? E o Shiraishi também fala que ele tem que estudar bastante pras provas, porque caso ele vá mal, a mãe dele falou que vai confiscar seu videogame. Então ele foi pra biblioteca estudar, que adivinha quem que ele encontrou por lá? Ninguém mais nada menos que a Kubo. E ela tinha ido devolver um livro que o Shiraishi tinha emprestado, e como ela viu ele estudando, ela falou que ia ensinar ele nessa matéria. E como a Kubo é muito inteligente, o Shiraishi resolveu aceitar a proposta, até porque ele também não queria perder sua jogatina. Então mesmo que a Kubo tenha aquela personalidade meio Nagatoro, que talvez ela fosse zoar ele, o Shiraishi topou mesmo assim, mas foi completamente diferente do que ele esperava. A Kubo realmente ensinou o Shiraishi sem zoar ele ou qualquer coisa do tipo. Só que ela vendo a cara dele, a Kubo deduziu o que ele estava pensando, que ela provavelmente fosse zoar ele, alguma coisa assim. Só que ela diz que isso vale para outras coisas, mas ela jamais zoaria alguém que tá dando o seu melhor. Que eu tenho que admitir que foi uma resposta muito bonitinha. Inclusive o Shiraishi fala em pensamentos que ele entendeu tudo o que ele tava com dúvida, e que a Kubo é ótima ensinando. E ela curtiu também ensinar o Shiraishi, afinal ela ama estar perto dele, né? E até já tinha marcado de estudar com ele de novo no outro dia. Que o Shiraishi, ele já estava ansioso por isso, mas ele não contava com um imprevisto. Ele acabou ficando doente e tendo que faltar aula. Eu só me fodo nessa merda. Que claro que os colegas de turma dele nem percebeu que o Shiraishi faltou
faltou, mas teve uma pessoa que percebeu. Que a Kubo ficou preocupada porque a mãe dele informou a escola do porquê que ele faltou, então ela queria mandar uma mensagem pra ele, mas ela não queria fazer isso sem parecer um incômodo. Só que após a Kubo pensar muito, ela só decidiu perguntar se ele viria no dia seguinte. Que ele fala que vai, né, se ele tiver melhor, só que nesse instante, o Seita, que é o irmãozinho do Shirashi, invade o quarto dele falando que quer brincar. E ele já subiu na cama querendo pegar o celular, que o Shirashi ficou desesperado falando pra ele não mexer, só que já era tarde demais. Ele acabou batendo no celular e enviando outra mensagem pra Kubo, que basicamente era um emoji falando que sentia saudades dela. Que a garota por um instante ficou em choque, que ela não sabia o que responder. Só que enquanto ela tava pensando, o Shirashi acabou falando, né, que foi o Seita quem enviou aquela mensagem. Que como vingança, ela enviou um emoji falando que se sente solitária sem ele e deu a desculpa falando que foi a irmã dela quem enviou aquilo. E o pior de tudo foi que o Shirashi acreditou. Esse é o tal do Mula. A Kubo falou que era brincadeira e tudo mais, mas realmente pareceu que a mensagem era verdadeira. Ela parecia bem triste por ele ter faltado, saca? E nisso é quando corta pro dia seguinte que o Shirashi ele acaba chegando atrasado na escola. Então ele pensou em entrar naquele momento porque ninguém ia notar, só que a Kubo ela ia perceber. Então pra não atrapalhar a aula e tudo mais, ele resolveu entrar no segundo tempo. Só que bem nessa hora é quando a Kubo sai da sala e ela tava com uma cara muito vermelha e tava tonta também. E ela fala que tava com febre e que tava indo pra enfermaria. Tanto que ela caiu por cima do Shirashi porque ela não tava se sentindo bem. Só que o Shirashi ficou preocupado com a Kubo dela ir sozinha porque ela poderia acabar caindo na escada. Afinal, ela tava mal conseguindo andar. Então ele pensou que não poderia deixar ela ir daquele jeito. E também, de qualquer forma, ele já tava pensando em matar a primeira aula. Então o Shirashi acabou fazendo algo que me surpreendeu. Ele pediu permissão da Kubo se ele poderia levar ela na enfermaria, que ficou muito na cara que isso mexeu com ela. Que a Kubo disse que aceita a proposta e se escorou nele sem pensar duas vezes, que foi uma cena muito bonitinha se não fosse a Kubo passando mal. E então o Shirashi deitou lá na cama e a Kubo agradeceu por ele ter ajudado, só que ela acabou pegando no sono 2 segundos depois, que por sorte a enfermeira chegou para cuidar da situação, que ele pôde sair dali mais tranquilo e por algum motivo, pela primeira vez ele se sentia um personagem principal. E não é pra menos, o Shirashi teve uma baita atitude. E depois disso é quando vamos pro dia seguinte, e dessa vez já começa depois das provas do Shirashi, que ele até agradeceu a Kubo porque foi ela que ensinou ele, até porque ele tava com medo de reprovar, porque se ele tirasse alguma nota ruim, a mãe dele tinha falado que ia confiscar tanto o videogame quanto os mangás, tá ligado? Então ainda bem que pra ele acabou dando tudo certo, só que na hora que eles estavam indo pra casa, tava chovendo bastante, e pra completar, o Shirashi não levou o guarda-chuva porque a previsão do tempo, ela não tinha falado nada sobre isso. Então se aproveitando da situação, a Kubo foi meio malandra. Ela disse que queria fazer um experimento social com o Shirashi, que era tipo, eles dividirem, né, o mesmo guarda-chuva pra ver se alguém notar ele com ela, que inclusive por livre e espontânea pressão o Shirashi topou, né, só que ele andando ali com a Kubo na rua, os dois estavam parecendo um casal daquele jeito, e convenhamos que era a intenção da Kubo fazer isso mesmo, né, só que o Shirashi, ele quis ir por uma rua que tem menos movimento, assim ninguém ia ver os dois, saca, mas não adiantou nada porque eles acabaram sendo vistos pela irmã da Kubo. Ora, mas o que temos aqui? Eu acho que a Kina já percebeu que a Kubo tá interessada no Shirashi, ela só não explanou ainda, saca? E por falar nisso, né, a Kubo deixou o Shirashi em casa e quando ela chegou também, eu até pensei que a Kina ia zoar ela, né, por conta do que ela tinha visto, mas ela acabou guardando pra si. Ela basicamente só perguntou se a Kubo tava livre no fim de semana porque a Saki queria sair. E nisso é quando corta pro dia seguinte que, por falar na garota, né, ela tinha saído do mercado com umas sacolas que estavam super pesadas e ela acabou topando com o Shirashi, que ele inclusive foi um cavalheiro, porque ele se ofereceu pra carregar pra ela. Só que nisso já tinha dado bastante tempo que ela tinha saído pra comprar essas coisas e ela tava demorando pra voltar que a Kubo ficou preocupada. Então como a Saki tava atrasada, né, a Kubo resolveu ir procurar a garota. Então no meio do caminho ela encontrou a Saki com o Shirashi, né, então dali pra frente a Kubo ajudou a Saki a carregar, né, e elas foram pra casa. Só que um pouco antes daquilo, a Saki perguntou pro Shirashi o que ele era da Kubo, se ele era algum tipo de amigo ou namorado, até mesmo amizade com benefício, só que o Shirashi respondeu que os dois eram só colegas de classe. Mas a Saki vendo a interação dos dois e como ele deixa a Kubo, ela não consegue pensar em outra coisa além do Shirashi ter mentido, tá ligado? E convenhamos que a Saki não tá totalmente errada, mas nisso acaba cortando pro dia seguinte que vai pra sala de aula, que o Shirashi meio que ele quebrou a caneta dele desmontando, porque ele queria saber como que ela era por dentro. Isso até me lembra uma história bem antiga. Eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro
desse botão. Então a Kubo resolveu dar uma pro Shirashi porque ela não tava usando mais. Só que o único problema é que essa caneta é meio feminina demais, tá ligado? Lado bom ser gay, lado bom ser gay, lado bom ser gay. Só que não teve jeito, o Shirashi teve que aceitar, porque o professor ele ia corrigir as atividades que ia precisar de caneta vermelha. Então basicamente o Shirashi ele só tinha essa opção. E a Kubo começou a tirar sarro da cara do Shirashi porque agora os dois tinham uma caneta combinando. E só uma observação, eu não entendi porque ele tá tão preocupado de usar aquela caneta. Até porque ninguém da turma nota ele direito, sem ser a Kubo. Então meio que se dane que caneta ele tá usando, porque ninguém ia observar esse detalhe. Além disso, eu tenho que admitir, a caneta é bonitinha. E depois que a aula acabou, a Kubo foi conversar com o Shirashi e ela diz que aquela caneta ela é recarregável, que era só comprar mais tinta. A Kubo basicamente quer que os dois tenham uma coisa em comum, tá ligado? Só que nisso acaba cortando pra noite que a Kubo foi dormir na casa das amigas. Foi praticamente só uma noite de garotas. Elas colocaram a fofoca em dia, né? Falaram sobre as provas, que o primeiro ano tá acabando e elas estão preocupadas. Até porque elas não sabem se vão cair na mesma turma, saca? Até porque elas querem estar juntas de todo mundo, né? A amiga dela inclusive até fala: nisso você tá incluindo também o Shirashi, né? É o quê? Ah, você fala bastante dele, então eu só imaginei que ele também estava incluso. Eu nem falo dele tanto assim, você tá louca? E imagina se ela falasse. Só que depois que conversaram, elas foram dormir porque já passava de meia-noite, né? E assim acabou a noite das garotas. Só que indo pro dia seguinte, o Shirashi e o Seita estavam indo no mercado fazer compras, né? E adivinha quem que eles encontraram por lá? Sim, exatamente a Kubo, a Kina e a Saki. Elas tinham ido fazer compras também e como a Kubo tinha visto o Shirashi, ela deu a desculpa ali que olhar outro canto do mercado e a Saki observando o movimento estranho da Kubo, ela resolveu ir também. E a Kina observando aquilo, ela ficou mais ou menos assim: ué, o que tem de tão bom ali para as duas terem ido? Só que quando ela olhou para lá e viu o Shirashi, ela entendeu o motivo na hora. E deu pra perceber que a Saki ficou com um pouco de ciúmes. Só que o engraçado dessa parte é que o Seita ele deve ter, sei lá, uns 4 anos, e ele ficou basicamente encantado com a Saki. O garoto parece que, sei lá, se apaixonou por uma garota que é 5 anos mais velha que ele. E logo vocês vão perceber isso mais pra frente. Porque nessa hora, tanto a Kubo como o Shirashi estavam olhando pro lado, que quando eu mostro que era basicamente a Kina que tava encarando os dois. Será que eu tô atrapalhando os pombinhos aí? Então ela aproveitou aquela oportunidade e perguntou pro Shirashi se ele tava livre no fim de semana. Porque ela chamou os dois pra ir no piquenique nesse sábado e como eles não tinham nada pra fazer, eles não tinham por que recusar. Tudo acabou saindo como a Kina queria, até porque ela chipa os dois, tá ligado? E só pra contextualizar, a Kubo não é uma boa cozinheira e ela nem tenta praticar. Mas como o Shirashi ele ia também, então a Kubo resolveu tentar porque assim ele provaria a comida dela, saca? Mas o único problema é que as coisas saíram do controle. Ela realmente é muito ruim na cozinha, não conseguia cortar nenhuma cebola. Quase que ela perdeu o dedo também por acidente. Tá, eu vou pegar o xarope. A Saki inclusive nem queria que a Kubo fosse mais pra cozinha depois disso, porque ela tava com medo da Kubo se machucar de novo. Só que a Kina basicamente fala que erros são experiências. A Kubo nunca vai aprender se ela não tentar. E foi só depois disso que a Saki ficou mais de boa da Kubo tentar de novo. A Kubo inclusive fala que ia tomar mais cuidado e ela tava realmente se esforçando bastante. Inclusive deu certo, ela conseguiu fazer um bom bife de hambúrguer. Só que indo pro dia seguinte, né, foi quando chegou o dia do piquenique. Inclusive eu tenho que dizer que essa praça onde eles foram é muito bonita. Inclusive o Shirashi ele não comeu nada a manhã toda, só pra ele encher o bucho no piquenique. Quero comer, me dá comida. E sabemos disso porque a Kubo ouviu o estômago dele roncando. Só que nisso chegou a hora de comer que o Seita, ele provou algo que a Saki fez e a cara que ele faz é de alguém que ficou completamente gamado. Ai, essas crianças de hoje em dia, viu? Ele ficou completamente gamado na Saki, já é gadinho desde cedo. E depois disso a Kubo, ela dá um hambúrguer pro Shirashi que ela se esforçou muito pra fazer. E eu ouvi dele, né, que tava delicioso, a Kubo realmente ficou muito feliz. Mas tem um pequeno problema nessa parte. A Kina, ela tava tomando umas ali, acabou ficando bêbada, e ela acaba falando mais ou menos assim: nossa, vocês parecem dois pombinhos apaixonados. Então ela acabou indo pra perto do Shirashi e queria que ele chamasse ela pelo primeiro nome, porque ele tava chamando ela de Oni-san, sendo que ele e a Kubo ainda não namoram, então não era pra ele chamar ela assim ainda, saca? Mas que era pra ele chamar ela pelo primeiro nome. Temos que concordar que a Kina foi meio talarica aqui, né? Mesmo que ela não esteja sóbria, ela acabou dando ali um pouco em cima do Shirashi. Ela tava praticamente se jogando pra cima do Shirashi e tava doida pra traçar um novinho. Que isso inclusive deixou a Kubo muito puta, que parecia que ela tava ativando o instinto superior.
Irmã, Eu odeio esse tipo de assédio. Meu Deus do céu, Berg. só a aura da Kubo, até a Saki, que não tinha nada a ver, ficou com medo. Então ela saiu pra comprar yakitori e também pra descontrair, pra passar a raiva, que o Shiraishi ele foi atrás da Kubo porque ele pensou que tinha feito alguma coisa de errado. Nesse caso, a vítima saiu como culpado, tá ligado? E como o Seita pensou que os dois estavam brigados, ele insistiu pro Shiraishi pedir desculpas porque ele não queria ver os dois de mal. Então ele escutou o conselho do Seita, né, e foi pedir, mas a Kubo fala que ele não fez nada. Não tinha por que o Shiraishi pedir desculpas, mas ela acabou descontando os ciúmes nele. Então a Kubo percebeu que estava deixando ele mal por uma coisa que ele não tinha culpa. Ainda bem que ela reconheceu o erro e pediu desculpas pela forma como agiu, que de certa forma isso acabou deixando a Kubo feliz porque o Shiraishi, ele se importa com o que ela pensa sobre ele, saca? Então no fim acabou melhorando o humor da Kubo. E pra completar, o Seita queria andar de mãos dadas com os dois, que a Kubo não ia perder essa oportunidade, né? Ela concordou com o Seita, então os três andaram de mãos dadas, que inclusive a forma como eles estavam ali parecia um casal real, que a Kubo até pergunta pro Shiraishi nessa hora se ele quer parar na mesma turma que ela, já que é uma coisa que ainda é incerta deles estarem juntos ou não no segundo ano. E eu acredito que ficou bastante óbvio que o Shiraishi queria sim, e pelo jeito o Seita também torce para aqueles dois. E nisso é quando vai pro segundo ano e se inicia um novo período escolar, que é quando os alunos vão ver, né, em que sala eles ficaram. E o Shiraishi, ele foi conferir em que turma que ele tinha caído, e é quando ele descobre que praticamente ficou na mesma turma que antes. Praticamente todos os alunos ficaram na mesma turma, só que a única diferença é que antigamente ele sentava do lado direito da sala, só que agora é do lado esquerdo. E pra completar, ele senta ao lado da Kubo-san de novo. E detalhe que como esse já é o segundo ano, não tem mais mudanças de turma. Ou seja, eles vão ficar juntos até a formatura. Então com certeza a Kubo vai ter um bom tempo pra encher a paciência do Shiraishi, né? Só que nisso é quando corta pra saída da escola que a Kubo, ela foi comemorar com as amigas por ter ficado na mesma turma, que foi engraçado que uma delas ali perguntou onde será que o Shiraishi tinha parado, sendo que no início, quando elas entraram pra sala, elas passaram por ele. Esse garoto só pode ser sobrenatural, porque não é possível que ninguém veja ele mesmo que ele esteja na frente da pessoa. É sério, tipo, parece até de propósito que todo mundo fala que não consegue ver ele. Até porque o Shiraishi, ele nem tenta se esconder, né não? E nisso é quando corta pro dia seguinte que aquele professor Tampinha, ele ia fazer uma votação pra ver qual aluno ia entrar em qual comitê, e a Kubo conversando ali com o Shiraishi, ela lembrou, né, do ano passado, que ele tinha entrado pro comitê ambiental que cuida da parte da jardinagem, do canteiro, essas coisas, saca? Isso porque como a Kubo é a única pessoa que nota a presença dele, ela sempre via o Shiraishi cuidando dos canteiros da escola. E como tinha se iniciado o novo ano letivo, aquele Tampinha tava fazendo uma nova votação, pra saber quem queria entrar dessa vez no comitê. Só que basicamente ninguém quer entrar naquele comitê porque é muito chato. Então a Kubo se voluntariou pra isso, só que faltava uma pessoa, né? Então basicamente ela fala mais ou menos assim: ô professor, o Shiraishi aqui do lado levantou a mão, eu só acho que ele quer entrar também. Olha a audácia desse filho da puta. Sendo que não é verdade, a Kubo praticamente obrigou o Shiraishi a entrar com ela nesse comitê. Então como todos ali da turma acham o comitê ambiental chato, basicamente seriam só eles dois. Agora me diz se a garota não é tão atacante quanto a Yamada. Mas a Kubo também se interessou pelo comitê não só porque ela ia ficar sozinha com o Shiraishi. No ano passado, quando ela viu o Shiraishi cuidando das plantas, ela começou a ficar interessada. Até porque ela vendo aquilo pareceu mais interessante do que ela pensava. Eu só achei engraçado que como a Kubo é meio inexperiente nesse assunto, ainda fala pro Shiraishi ensinar ela direitinho e ainda chamou ele de senpai. Mas depois disso descobrimos que no ano passado, quando o Shiraishi ele tava no comitê ambiental, tinha outra pessoa que também tava nesse comitê que se chamava Sudo. Porém, eles nunca se encontraram, o que eu acho que tem a ver com o lance de ninguém notar o Shiraishi, saca? Então eles nunca sequer trocaram uma ideia. E o Shiraishi, até ouvindo a conversa de longe, ele tava surpreso porque alguém lembra da existência dele. E até depois disso, quando eles vão pra aula de ciências, por coincidência ele ficou no mesmo grupo da Kubo e do Sudo. E ele inclusive tava precisando de uma borracha emprestada, sendo que o Shiraishi, ele tinha 5. E ele até queria emprestar, mas ele tava com vergonha de oferecer. Então a Kubo, percebendo aquela situação, ela resolveu tocar no assunto, e ela fala mais ou menos assim: nossa, você tem tantas borrachas, né? Ah, é porque eu tava a fim de fazer um teste. Você é super preparado, hein? Então o Sudo chegou no Shiraishi e pediu uma emprestada. E depois disso, meio que a conversa começou a fluir. E foi aí que a gente descobre que o Sudo, ele só nunca encontrou o Shiraishi antes, porque meio que eles se desencontravam, porque o Sudo sempre procurou por ele. Ele saía por aí perguntando pras pessoas onde ele tava, só que ninguém sabia responder sobre isso. Até ele mesmo, quando topava com o Shiraishi, não notava a presença dele. Deu pra perceber que o Shiraishi fez um novo amigo. E quando já era final da aula, tanto a Kubo como o Shiraishi estavam saindo, ele agradeceu a Kubo, porque graças a ela, ele foi capaz de falar com outra pessoa. E meio que isso pegou a garota desprevenida.
の虜になってしまえばきっと Ela até disse que estava voltando porque esqueceu alguma coisa, mas é porque a Kubo ficou com muita vergonha e ela não queria que o Shirashi visse ela daquele jeito. Só que depois disso, vai pra saída da escola que o Shirashi, ele parou numa daquelas máquinas de refrigerante, e foi quando a Kubo tinha se recuperado e alcançou ele. Só que pelo susto que o Shirashi tomou porque a Kubo apareceu do nada, ele acabou fazendo o pedido errado, e o Shirashi, ele queria provar um novo sabor de refrigerante, porque tinha chegado um ali na máquina que era sabor limão. Então por culpa da Kubo, ele acabou pedindo o sabor errado. Então por conta dessa conversa, a Kubo acabou entrando em um assunto meio íntimo, porque ela estava viajando nesse papo de sabor, e ela até fala que o primeiro beijo dizem que tem sabor de limão. Então ela acaba perguntando pro Shirashi o que ele acha, e ele fala que não pensa muito sobre isso porque é uma coisa que tá fora do alcance dele, pelo menos por enquanto. E além do mais, ele diz que nem tem amigos para início de conversa. Espera, e quanto a mim? Ué, nós somos amigos? É brincadeira, hein? Eu tenho que admitir que essa deve ter doído. Tanto que depois disso a Kubo fala que sempre viu o Shirashi como amigo dela. Então foi só depois disso que o Shirashi passou a ver ela da mesma forma. Pelo menos depois disso se tornou algo recíproco, né? Só que nisso acaba cortando pro dia seguinte que a Kubo, ela desafiou o Shirashi para um concurso de encarar para ver quem ganhava. Só que a Kubo deu uma trapaceada porque ela disse que nunca olhou o Shirashi por tanto tempo. Então isso deixou ele envergonhado, que ele acabou desviando o olhar, assim fazendo a Kubo ganhar. Então por conta que ela ganhou, ela acabou criando uma nova regra do nada. Ela disse que o perdedor ia ter que pagar uma prenda, que eu até fiquei com um pouco de medo, porque nunca se sabe o que a Kubo ia escolher. Eu achei inclusive que ela ia dar uma exagerada, só que até que era algo bobinho, ela só queria que ele desse bom dia primeiro amanhã. É sério que é só isso? Que foi? Eu deveria pedir mais alguma coisa? Calma lá, não foi isso que eu quis dizer. Só que depois disso, o Shirashi foi olhar pela janela da escola e tinha os garotos ali do outro lado que eles foram limpar o apagador e acabaram jogando todo o pó de giz no Shirashi. Sério, foi mal, eu não tinha te visto aí, Shirashi. Não me diga. Então o Shirashi, ele foi se limpar e acabou topando com a Kubo. E ela inclusive, vendo a situação dele, se ofereceu pra ajudar, só que eu achei a Kubo um pouco ousada pela forma como ela fez. Ela não precisava se aproximar tanto do Shirashi desse jeito. A Kubo inclusive até fala mais ou menos assim: nossa, você tem um cabelo bem grosso, pelo menos comparado ao meu. Por falar nisso, você quer tocar no meu pra comparar? A Kubo simplesmente não perde tempo, tá ligado? Inclusive depois disso, ela até pergunta que tipo de penteado o Shirashi gosta em garotas, que ele acaba dizendo que ele acha muito bonito o rabo de cavalo, que adivinha que depois que eles se despedem ali, a Kubo até pensa em ir com esse penteado no dia seguinte, só que eu acho que a Kubo esqueceu, porque quando corta pro outro dia, ela tava, né, com o penteado normal, e a propósito, o Shirashi deu bom dia como prometido. A primeira coisa que ele faz quando vê a Kubo é dar bom dia, só que depois disso corta pra escola, quer rolar um exame físico. E lá inclusive a Kubo tava de trança, que eu não sei se era por culpa do Shirashi. Afinal, chama a atenção dele garotas de cabelo amarrado. Só que ela deu a desculpa de que queria usar o casaco do Shirashi porque ela queria saber se ia caber nela. Só que quando a Kubo veste, ela simplesmente vaza pra quadra falando pra eles cuidarem logo, senão eles iam se atrasar. E ela completou que ia pegar o casaco dele emprestado. E quando a Kubo chega lá, as amigas dela até percebem que aquela jaqueta tá muito maior que o normal. Só que a Kubo dá desculpa falando que aquela jaqueta é da irmã dela. Que é estranho, eu sempre pensei que a irmã dela era muito mais velha. E depois disso a Kubo acaba ouvindo duas garotas conversando, que uma delas estava usando a jaqueta do namorado, que a outra até fala: você tá com um cheiro diferente, eu acho que é por causa da jaqueta do seu namorado. Que depois que a Kubo viu aquilo, ela ficou meio curiosa. Só que depois disso corta pra casa dela no outro dia, que ela tava olhando uma revista de moda, que é a Kina. Ela tá manjando que a Kubo tá cada vez mais interessada em ficar vaidosa, então ela queria saber o motivo do porquê ela tava tão preocupada com a aparência. Você não viu nada, hein? Minha irmãzinha tá crescendo tão rápido. Só que depois disso a Kina resolveu ir no mercado, que ela acabou topando com o Shirashi, que ele tava ali meio acompanhando o Seita à distância, porque basicamente ele ia fazer a primeira compra dele sozinho no mercado. A Kina inclusive até lembrou da Kubo quando ela foi pela primeira vez comprar sozinha. Inclusive ela até foi comprar ovos assim como o Seita, só que infelizmente no meio do caminho ela acabou tropeçando e quebrou. Só que o Seita mandou super bem e conseguiu comprar numa boa e trouxe pra casa. Mas a Kina fala que ela chorou muito por ter quebrado os ovos porque ela se sentiu culpada. E a única coisa que tranquilizou a Kubo foi quando a Kina fez carinho na cabeça dela. E a propósito, ela diz que é uma coisa que deixa a Kubo calma, que se um dia ela tiver em uma situação ruim, ela diz que conta com o Shirashi pra fazer esse papel, que inclusive o Shirashi, ele acha que é uma grande responsabilidade, mas a Kina fala que ele vai conseguir. E chegando em casa, a Kina até conta o que rolou,
falou, né, que o Seita foi fazer a primeira compra, que inclusive ela lembrou da Kubo. Ah, para com isso, já faz muito tempo e agora eu também sou grande. Inclusive, realmente carinho na cabeça deixa a Kubo feliz. Então a Kina acaba falando mais ou menos assim: eu acho que você gostaria muito que fosse sua paixão que fizesse isso, né? Que deu pra perceber que a Kubo pensou em alguém, que a Kina ficou: em quem você pensou, hein? Eu não pensei em ninguém. Eu acho que a Kina é a pessoa que mais apoia esse romance, tá ligado? Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte e já começa dessa vez com o Shiraishi super empolgado porque ia lançar um filme do mangá que ele gosta. E quando ela sabe sobre o filme, o Shiraishi até pensou que ela nem teria interesse sobre isso, já que não parece ser a praia da Kubo curtir essas coisas, saca? Só que a Kubo achou bem interessante, porque quando o Shiraishi emprestou aquele mangá pra ela na época, ela curtiu tanto que ela até colecionou os volumes, então ela queria sim ver esse filme. Então como o Shiraishi ele ia pro cinema sozinho, a Kubo simplesmente decidiu que ia com ele. Isso foi mais ou menos na vibe do que a Yamada fez com Ichikawa. Ela nem perguntou se ele poderia ir, ela simplesmente afirmou falando que ele ia. E sem muita enrolação já vamos pra esse encontro, que o Shiraishi ele chegou cedo e tava esperando pela Kubo. E lembro que ela não apareceu com o cabelo amarrado na escola, então pareceu que a Kubo ela tava aguardando pra um dia especial, porque ela veio nerd de rabo de cavalo nesse encontro porque ela sabe que o Shiraishi gosta. E até tinha perguntado pro Shiraishi o que ele tinha achado e claro que ele curtiu, né? Ele gosta. E depois disso, eles pegam um trem pra ir no cinema que ele tava super lotado. A Kubo até se apoiou no Shiraishi enquanto eles estavam indo, que a cena ela foi muito fofa. Só que finalmente eles chegaram na estação, que indo até o caminho pro cinema, alguns moleques viram a Kubo e tipo, como o Shiraishi ele é meio invisível, né, acabaram pensando que ela tava sozinha. E claramente tentaram dar em cima dela. Meu Deus do céu, Berg. Que o Shiraishi ele tava ali pensando o que ele poderia fazer pra intervir aquela situação, porque claramente ele notou que a Kubo tava desconfortável. Só que simplesmente ele resolve aparecer no foda-se, que eles tomam um susto porque eles não tinham reparado no Shiraishi como sempre, tá ligado? Então foi aí que eles pensaram que possivelmente ele era namorado dela. E o mula do Shiraishi ele ia negar, só que a Kubo ela se aproveitou da situação e disse que ele era assim namorado dela. Então aqueles garotos até que eles foram tranquilos, porque eles só pedem desculpas e vão embora. A Kubo até agradeceu o Shiraishi pelo que ele fez, porque por um momento ela realmente ficou assustada, sabe? Mas eles chegam no cinema e compram um ingresso, só que a sessão que eles iam era muito tarde. Eles tinham mais ou menos umas 2 horas até o filme começar. Isso porque a Kubo ela queria aproveitar essa situação pra ir com o Shiraishi em vários lugares. Afinal, eles não costumam sair sempre, saca? Que claramente o Shiraishi acabou até topando. É que nem eu falo, a Kubo tá tão esperta quanto a Yamada. E além do mais, a Kubo acabou falando que como eles iriam sair da sessão muito tarde, o Shiraishi ele ia ter que deixar ela em casa. E olha que coisa boa, porque a Kubo ela tinha falado aquilo brincando, só que o Shiraishi ele realmente concorda, porque afinal não era legal ela andar por aí sozinha à noite, tá ligado? E essa resposta deixou a Kubo muito feliz. Então foi na hora que começou o passeio dos dois, antes de começar o filme, né? E eles decidiram ir na cafeteria primeiro, que eles chegando lá, eles encontraram um casal que estava bem apaixonado, estavam até dividindo a mesma bebida. Que a Kubo, inclusive, ela teve a audácia de perguntar pro Shiraishi se ele estava afim de dividir uma daquelas também. Zé da manga. A garota é simplesmente imparável. Só que infelizmente o mula do Shiraishi não topou, então os dois fizeram os pedidos comuns, saca? E o Shiraishi ele pediu um café que a Kubo ela achou aquilo muito adulto. Então ela foi na onda do Shiraishi e pediu um também. Porque detalhe, a Kubo ela nunca sequer tomou café antes. E eu não sei como isso é possível, porque café é a bebida dos deuses, tá ligado? Só que depois dá pra entender o motivo, porque a Kina ela fala que café tira o sono e que a Kubo também era muito nova pra tomar. Só que o Shiraishi ele explica depois pra Kubo que existe alguns tipos de café e alguns são amargos. O que fez inclusive ela se sentir uma criança, porque o Shiraishi ele toma café e ela não. Então a Kubo meio que por influência do Shiraishi, ela pediu um café também. E quando a garçonete resolve trazer, deu pra ver que a Kubo tava bem empolgada porque ela ia experimentar pela primeira vez. E o Shiraishi ele até perguntou se ela queria açúcar ou creme, porque ele ia tomar o café totalmente puro. Então basicamente ela copiou o Shiraishi mais uma vez. Só que quando ela provou o café puro, ela simplesmente achou horrível. Nossa senhora, como que você consegue beber isso? A Kubo realmente não tancou o café sem açúcar. Mas a Kubo, ela ia tentar tancar mesmo assim porque ela queria beber a mesma coisa que o Shiraishi, saca? E foi aí que ele fez uma coisa muito legal por ela. Mesmo ele preferindo o café puro, ele resolveu colocar creme e açúcar no dele para assim motivar a Kubo a colocar no dela também. Assim basicamente eles estariam bebendo a mesma coisa, saca? Só que de uma forma que não deixa a Kubo desconfortável. E isso acabou se tornando um momento muito especial para ela, porque os dois estavam compartilhando do mesmo sentimento, saca? E a Kubo, ela
ela até fala que não pode se tornar uma adulta logo de cara. Então ela vai dar um passo de cada vez. Só que depois disso, eles foram em uma loja de brinquedos, que o Shirashi, ele tava ali tentando pegar um brinquedo na máquina. Ele basicamente estava tentando um prêmio ali que o Seita queria muito. Só que parece que o Shirashi, ele não tava tendo sorte como sempre, e a Kubo resolveu tentar. E acredite, a garota nunca jogou antes e na primeira tentativa, ela conseguiu o prêmio que o Seita queria. Isso que eu chamo de sorte, porque tanto o Seita quanto o Shirashi já vieram juntos e não conseguiram nada, tá ligado? Então a Kubo, ela resolveu dar de presente pra ele. E depois disso, eles foram dar um passeio no shopping, foram até numa loja de roupas, só que eles passeando ali acabaram ficando distraídos e esqueceram do filme, que quando eles foram olhar já tava bem em cima da hora, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Então eles foram correndo pra sessão que, por sorte, eles chegaram a tempo. Que o Shirashi, inclusive, ele já tava bem empolgado, então a Kubo só resolveu aproveitar também. Que durante o filme, inclusive, ela até percebeu como ele tava encantado por aquilo, mas no final, tanto ele quanto ela curtiu o que viu. Eu só achei que faltou uma pegação nessa parte do cinema, mas tudo bem. Só que na saída da sessão, a Kubo falou que aquilo foi muito divertido. Ela achou muito legal os dois dividirem um hobby, saca? Ela até comenta que ele tava muito expressivo enquanto assistia o filme. A Kubo ficou surpresa porque o Shirashi, ele não é assim normalmente, saca? Só que ele diz que ele não curte ser muito expressivo na sala de aula. O Shirashi pensa que já é difícil ele fazer amigos sendo invisível. Imagina ele fazendo expressões estranhas, todo mundo ia se afastar dele, saca? Pelo menos é a forma que o Shirashi pensa. Só que a Kubo fala pro Shirashi pra ele não se preocupar com isso quando estiver com ela. Até porque ela gosta muito de ver a expressão dele, saca? Foi um dia muito divertido dos dois. Só que chegou o momento deles irem pra casa que o Shirashi, ele foi deixar a Kubo como um prometido, né? E quando eles chegam lá, a Kubo pergunta pro Shirashi se foi divertido. E como ele diz que sim, né? Que foi muito bom. Então a Kubo fala pra eles fazerem isso mais vezes porque pra ela também foi muito divertido. Então foi quando eles fizeram uma promessa de dedinho que iam sair novamente. Só que quando o Shirashi, ele tava voltando pra casa, ele lembrou do que a Kubo falou, né? Que ele tava muito expressivo hoje. Então ele pensa em que ponto mais ou menos deu a entender isso. Afinal, ela pode ter percebido algo diferente. Acho que ele pensou que ela percebeu que ele gosta dela, saca? E nisso é quando corta pro dia seguinte, que seria mais uma manhã normal na vida do Shirashi. Só que quando ele chega na escola, a Kubo queria fazer um teste de personalidade com ele, que basicamente ela viu isso em um programa de TV. Então ela resolveu fazer com o Shirashi e a primeira pergunta foi o seguinte: em um jarro de flores, quantas que ele gostaria de ver? Então o Shirashi, ele responde o que veio na cabeça dele, que basicamente foi só uma. E a resposta pra esse teste é a quantidade de pessoas que ele ia namorar na vida. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eu só não entendi porque que a Kubo ficou triste, porque ela poderia ser essa única pessoa, saca? Além de que também é só um teste besta, mas o Shirashi, ele pensou mais ou menos assim: droga, isso quer dizer que eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque senão eu vou morrer sozinho. Então a Kubo resolve fazer outra pergunta pro Shirashi, que ela era o seguinte: você está em uma sala cheia de gatos, quantos gatos você gostaria que tivesse lá? Então o Shirashi, ele respondeu só 2, mas a Kubo, ela respondeu um monte. Afinal, segundo ela, quanto mais gato, mais fofura, né? Só que quando ela descobre o significado dessa pergunta, basicamente era a quantidade de filhos que ela ia ter. É o quê? Eu só consigo pensar que com o teste, o Shirashi, ele só vai ter uma garota na vida dele. Mas em compensação, o moleque vai ser uma máquina. Ele gosta. Essa carinha de bobo do Shirashi nunca me enganou. Que depois disso que aconteceu, a Kubo até inventou uma desculpa que ela ia pra outro lugar. Isso porque ela ficou com muita vergonha, tá ligado? E nisso é quando corta pra casa da Kubo, que a Kina, ela tava preparando um café. E com tudo que tinha acontecido entre a Kubo e o Shirashi, ela já queria até o café da Kina. Então a Kubo realmente gostou. E a Kina, ela até ficou surpresa, porque a Kubo, ela não gostava antes, então ela realmente amadureceu. Ela até ficou curiosa, inclusive, quando foi que ela começou a mudar de opinião. Mas basicamente a Kubo fala que foi na semana passada. Que ela inclusive acabou lembrando que a Kubo tava muito preocupada com que roupa que ela ia usar. Ela tava ficando louca ali tentando arrumar o cabelo, sabe? Até porque já que sabemos que é por conta do encontro com o Shirashi, a Kubo inclusive, ela foi com um penteado de rabo de cavalo. E até foi a Kina que arrumou o cabelo da Kubo, pra vocês terem ideia. Ela inclusive queria saber a opinião da Kina se ela tava realmente bonita. Coisa que a Kubo, ela nunca ligou antes pra forma como ela andava. Muito menos aceitar a ajuda da irmã pra ficar mais bonita. Que a Kina inclusive, ela ficou muito curiosa em saber quem foi que mudou ela tanto assim. Só que tecnicamente ela se faz de besta, né? Porque ela já sabe que é o Shirashi. Inclusive, ela até ficou um pouco triste ao lembrar que a Kubo tá crescendo. Ela sente falta daquela época que a Kubo tentava ser como ela, saca? Só que a Kubo fala que ela ainda tenta ser como ela. Afinal, beber café foi uma coisa que ela fez baseado em querer ser como a Kina. E dito isso, a Kubo roubou a xícara da Kina, tá ligado?
E nisso é quando corta pro dia seguinte, que basicamente era o aniversário do Shiraishi, só que ele conta em pensamentos que geralmente as pessoas esquecem, porque além de ser do início do ano, também tem todo aquele fato dele ser invisível pras pessoas, saca? Então, tirando a família dele, ele não recebe parabéns de ninguém, saca? E tipo, nesse instante deu uma baita fome no Shiraishi que a sala inteira percebeu. Eu acho impressionante que as pessoas só notam ele em momentos constrangedores, tá ligado? Só que devido a isso, a Kubo resolveu dar algo pra ele comer enquanto esperava o intervalo. E na embalagem tava escrito Feliz Aniversário, que ele ficou totalmente surpreso. E o Shiraishi, ele até ficou curioso em saber como que a Kubo sabia que hoje era aniversário dele. Então a Kubo conta que foi por causa daquela carteira de estudante que ele perdeu uma vez. E o Shiraishi, ele tava tão feliz em receber aquele parabéns que ele não queria nem abrir, já que era o primeiro que ele recebia de alguém que não era da família dele, saca? Só que a Kubo fala que não tinha problema, e era pra ele olhar embaixo da mesa, que quando ele faz isso, era um presente que a Kubo deu pra ele de aniversário. E era tipo um urso, eu não sei muito bem o que era aquilo, mas o Shiraishi, ele ficou muito feliz. Ele inclusive até perguntou quando que era aniversário da Kubo. Ele descobre, né, que é dia 2 de agosto, e que a Kubo fala mais ou menos assim: será que eu posso esperar um presente nesse dia? Claro, eu vou dar meu melhor. E lembra que o Shiraishi, ele não queria abrir o pacote porque não queria danificar ali o parabéns? Então, a Kubo fala pra ele não se preocupar porque ano que vem ele ia ganhar de novo. Que o Shiraishi, ele até escondeu o rosto porque ele tava tão feliz que ele não queria que a Kubo visse. E depois disso é contado como que a Kubo, ela começou a gostar do Shiraishi. E um flashback mostrou que realmente as pessoas não conseguem notar o Shiraishi mesmo que ele esteja ao lado delas. A real é que a Kubo, ela tava ali conversando com a amiga dela e ela dizia que tinha um garoto na turma que ele era sempre esquecido, até no álbum de fotografia. Eles fixaram uma foto do Shiraishi no canto superior achando que ele não tinha aparecido na foto, mas na real ele tava assim na foto, só que ninguém percebeu. E essa amiga da Kubo, ela também falou que estudou com ele por 3 anos, mas nunca sequer notou ele na sala. É o quê? Eu realmente não sei como isso é possível, mas tudo bem. Então depois que a Kubo soube de todo o rolê de como é difícil encontrar o Shiraishi, ela ficou curiosa em saber se ela era uma pessoa capaz de ver ele ou não. Se ela ia ser alguém que ia notar a presença dele, saca? Então quando eles entraram no ensino médio, ela tinha notado que aquele garoto era o mesmo da foto. E tipo, não tava difícil de ver ele, tava claro como a luz do dia. Então ela não entende como assim é tão difícil encontrar ele, saca? Só que o único problema é que eles sentavam muito distante um do outro. E não tinha um motivo plausível pra eles conversarem ou puxar assunto, saca? Então até esse ponto, a Kubo só observava ele de longe e via a dificuldade que ele passava. Tipo o fato de ninguém perceber ele e também ele não ter nenhum amigo por conta desse problema, saca? Então foi quando teve a famosa troca de lugares da turma, que rolou aquele sorteio, né, pra saber que lugar cada um ia ficar, e foi quando a Kubo, ela deu a baita sorte de sentar ao lado do Shiraishi. E foi assim basicamente que eles se aproximaram. O Shiraishi, ele até ficou surpreso ao ver que a Kubo falou com ele pela primeira vez, saca? Afinal, nunca ninguém tinha percebido ele até então. E foi assim que ela ficou cada vez mais curiosa sobre o Shiraishi. E muito feliz também, porque ela foi a primeira pessoa a falar com ele na escola. E assim que eles foram se aproximando até ter a relação que eles têm hoje. E basicamente, nunca importa onde o Shiraishi tá. A Kubo sempre vai ser aquela pessoa que percebe onde o Shiraishi tá. E com essa mensagem, meio que é assim que termina a primeira temporada de Kubo-san. Mas eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Afinal, Kubo-san é uma obra que eu tenho bastante carinho. E é legal acompanhar a evolução dos dois, porque a Kubo, ela é tipo um personagem de Blue Lock, porque ela é muito atacante. Então se você assistiu até aqui, comenta eu assisti do começo ao fim, que é pra eu saber se vocês gostaram, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.